Olá, estudante! Eu sou a professora Thalita e na aula de hoje vamos falar sobre os povos originários e o quanto eles contribuíram para a formação do Brasil. Vamos mergulhar nas raízes e na enorme diversidade indígena, entendendo as cosmovisões ligadas às sociedades pré-coloniais. Também vamos explorar a culinária e a língua tradicional desses povos, como elementos de sua herança cultural. Falaremos da resistência histórica das lutas atuais e, por fim, vamos discutir a legislação e a educação voltadas aos povos indígenas. O Museu das Culturas Indígenas, em São Paulo, é um espaço de preservação da memória, identidade e que reforça a presença dos povos originários no nosso país. A formação do Brasil é inseparável da presença e contribuição milenar dos povos originários, cujas culturas moldaram paisagens e identidades muito antes da chegada dos europeus em nosso país. Portanto, reconhecer as raízes indígenas é fundamental para uma compreensão crítica, decolonizada e interdisciplinar no que se refere à formação histórica da nossa nação. De acordo com o historiador Kazé Angatu, existem no Brasil aproximadamente 300 etnias ou mais. Os Yanomami, Guarani, Krenak, Chavante e Tupinambá são alguns exemplos dessa pluralidade. E cada povo tem sua própria língua, tradições, costumes e formas de organização social. A diversidade cultural indígena inclui práticas religiosas, conhecimentos tradicionais e modos de vida em profunda relação com a natureza. A floresta amazônica e a presença de povos indígenas em seu território exemplificam bem essa relação, o que contrasta com a visão ocidental marcada pela exploração. O reconhecimento dessas culturas é essencial para desconstruir as narrativas eurocêntricas sobre a história do Brasil. Aqui, no Museu das Culturas Indígenas, a história é contada por suas próprias vozes, através de exposições e principalmente pela oralidade dos mestres de saberes. Estamos aqui com o Iriuana Inancarajá. Ele é mestre de saber do Museu das Culturas Indígenas. Estamos aqui na sala jiboia. Qual que é a importância dessa sala para os povos indígenas? Essa sala aqui, primeiramente, representa os povos indígenas lá no norte, que se chama povo Runicuim. É uma cobra que representa o povo dela, que traz a história para esse povo especificamente. Então, a gente está representando nessa sala esse povo, né? É isso? É, exatamente. Dependendo de cada povo, e ele se identifica com o grafismo dele. Você está aqui, como mestre dos saberes, né? Sim. Então, qual que é a importância dessa função e que é uma função que foi criada especificamente para esse Museu das Culturas Indígenas, né? A gente traz aqui nossas experiências que a gente compartilha com o nosso visitante. Pode ser visitante espontânea, pode ser visitante que vem em grupo, escolares. Então, para nós é muito importante que a gente traz o conteúdo que a gente fala sobre a nossa cultura, sobre a nossa luta, a diversidade dos povos indígenas. E lembrando que trabalha aqui 8 mestres de saberes, etnia diferente. Então, cada esse mestre trazendo conhecimento diferente e compartilhando com visitantes. Você sabia que a mandioca, o milho e a batata doce são alimentos dos povos originários? Pratos como moqueca, pirão, paçoca também têm raízes indígenas. A tapioca e o guaraná são sabores ancestrais com forte presença na nossa economia alimentar. Quanto à nossa língua, milhares de palavras como abacaxi, peteca e jacaré, além de topônimos como Ipanema e Paraná, revelam uma profunda herança indígena no português falado no Brasil. Essa contribuição linguística é uma marca viva da nossa formação nacional. Desde o período colonial, os povos indígenas vêm resistindo à exploração, à violência e à tentativa de apagamento cultural. Essa resistência acontece de diversas formas, incluindo a defesa territorial, a manutenção das línguas
e tradições e a forte mobilização política. Atualmente, os povos indígenas lutam por seus direitos constitucionais, pelo reconhecimento territorial e sua preservação cultural. Organizações indígenas e movimentos sociais têm um papel central na proposição de políticas públicas e no diálogo com o Estado. Exemplos históricos como a Confederação dos Tamoios, a Guerra Guaranítica e a Guerra dos Aimorés demonstram sua luta contínua pela sobrevivência e cultura. Os povos indígenas lutam por seus direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988, como o direito à demarcação das suas terras. A Constituição, em seu capítulo 8, reconhece os direitos originários dos povos indígenas. Ela garante o direito à terra tradicionalmente ocupada, a cultura, a língua e a autodeterminação. É, sem dúvida, um marco legal fundamental para a proteção indígena. No entanto, apesar dessa garantia constitucional, a efetivação desses direitos ainda enfrenta grandes desafios. As constantes ameaças à demarcação de terras e à soberania indígena. Conflitos e pressões econômicas acabam dificultando o pleno exercício de sua cidadania. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, com líderes como Ailton Krenak e Davi Kopenawa, é peça-chave nessas reivindicações por reconhecimento e justiça perante a sociedade brasileira. Diante desse cenário, percebemos que, na atualidade, os povos originários, em sua luta por reconhecimento cultural e territorial, ainda enfrentam grandes desafios na busca por seus direitos. Apesar disso, é importante citarmos algumas conquistas que mostram o reconhecimento, mesmo que parcial, da sociedade brasileira em relação a esses povos. No ano de 2008, foi promulgada a Lei nº 11.645, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Indígena, complementando a Lei 10.639 de 2003, para ser aplicada no ensino fundamental e médio. As universidades também têm o dever de abordar essa temática nas graduações ofertadas. O objetivo da lei é valorizar a diversidade e combater o preconceito. Por essa razão, o Ministério da Educação propôs diretrizes curriculares nacionais que devem ser respeitadas por todos os entes federativos, estaduais e municipais, garantindo uma educação que respeite a diversidade cultural e linguística dos povos indígenas, orientando práticas pedagógicas alinhadas às realidades de cada comunidade. Essas práticas pedagógicas são essenciais porque incluem a formação e a atuação de professores indígenas, a produção de materiais didáticos bilíngues e uma forte valorização do saber tradicional no processo de ensino e aprendizagem. O historiador Kazé Angatu ressalta, no entanto, que a implementação dessa lei ainda tem desafios. Além de uma formação docente contínua sobre culturas indígenas, é preciso investir em materiais didáticos com autoria e perspectiva indígena, e também uma participação indígena efetiva na formulação de políticas públicas educacionais. No entanto, o autor enfatiza que o sucesso dessa implementação só será possível quando superarmos as resistências e os preconceitos institucionais que ainda existem em nossa sociedade. O Museu das Culturas Indígenas oferece esse curso anual de formação para professores e está alocada no meu setor. Então, a gente oferece um curso de 30 horas anualmente e ela visa implementar a Lei 11.645 de 2008, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e das culturas indígenas. Inclusive, a gente ajuda a implementar com a publicação de materiais. A gente tem, por exemplo, esse aqui é a publicação do programa do nosso último curso de 2025. Aí aqui tem um pouco sobre as disciplinas que foram ministradas, as temáticas, biografia do professor, as referências bibliográficas, temos também alguns subsídios didáticos, né, indicações de sites. Como eu disse, o que não faltam são materiais. O que falta é um olho crítico para fazer uma
curadoria nos materiais que têm um viés mais etnocêntrico e outros que estão atualizados através de uma autoria indígena, né? Também nós aqui temos ajudado a implementar essa lei com produção, né, de subsídios didáticos. A gente, no ano passado, lançou essa coleção, que é Transformação em Saberes, e que vão abordar diversas temáticas. E são de autorias indígenas, estão disponíveis também para download lá no nosso site, né? Museu das Culturas Indígenas, vocês podem baixar. Então, dessa maneira, a gente ajuda a implementar a lei, né? E também a gente está aberto para fazer esse diálogo com outras instituições, assim como vocês, né, da Univesp vieram aqui, para a gente somar, né, unir forças para implementar essa lei, visibilizar de uma forma mais condizente com as identidades, a história atual dos povos indígenas e dizer que não somos povos do passado, estamos aqui, né? É imprescindível que a gente tenha esses espaços e, aliás, eu falo que a gente deve também aproveitar que é um equipamento do Estado, nossa programação é 100% gratuita, venham visitar, participar. Aliás, a gente também tem programação online, né? Vocês podem assistir algumas lives, se você não está na cidade de São Paulo ou está fora do estado de São Paulo, também você pode acessar. Então, esses espaços são museus vivos, onde pessoas indígenas estão protagonizando esse processo e que estamos aqui também abertos, né, para estabelecer esse diálogo intercultural de uma forma mais diversa, né, e inclusiva. É importante ressaltar que, em relação ao ensino de história, é necessária uma descentralização da produção de saberes, sem que isso signifique desvalorizar o saber acadêmico. Eu não quero mais ser a pesquisa. Eu quero eu mesmo contar a minha história. Eu não quero que outra pessoa venha aqui no museu para contar a minha história. Eu sou protagonista, eu vou contar a história como realmente ela é. Porque só quem vive na pele, quem está no território, quem sai do território, né? Porque existe a migração forçada, então só a gente que passa por esse processo é que vai entender. Então nada melhor do que a gente estar aqui contando essa história. Devemos reconhecer, a partir do que foi apresentado, que a contribuição dos povos indígenas na formação do Brasil é enorme e reforça a importância de reconhecermos e valorizarmos sua diversidade cultural e histórica. A resistência indígena e os direitos garantidos por legislações específicas mostram que a educação deve promover o respeito e a inclusão dessas culturas no currículo escolar. Essa compreensão crítica é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, plural e consciente de sua origem multicultural. Não esqueçam de fazer as atividades avaliativas e até a próxima aula.